mesmo Espírito que trouxe vida a Jesus Cristo depois de 3 dias morto. É o mesmo Espírito que vivificará os nossos corpos mortais. Pai querido, que teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja nesta noite. Que teu Espírito que vivifica traga esta graça maravilhosa sobre cada coração, cada família, cada lar, Senhor. Nós precisamos da tua graça, precisamos do teu poder, precisamos da tua intervenção nesta terra, Senhor. E sabemos que, como está escrito, assim será. Vivifica os nossos corpos mortais, vivifica as nossas casas, vivifica as nossas famílias. Enche-nos com teu poder, enche-nos com a tua graça. Ó Deus, tu és o Deus que nos socorre. Abençoe os enfermos, abençoe os necessitados, visite a cada necessidade, ó Pai. Nós estamos aqui como igreja, clamando pelo poder do teu Espírito, clamando pela tua unção, pela verdade da tua palavra, Senhor, que nunca voltará para ti vazia, mas prosperará para aquilo que o Senhor a enviou, e haverá de frutificar nos nossos corações. Vem com teu poder sobre a tua igreja nesta noite, Pai, que o poder da ressurreição seja uma realidade em cada coração, e que nós possamos compreender, ó Deus, que poder é esse que o Senhor nos deu, que vida é essa que nós carregamos, que unção maravilhosa é o teu dunamis sobre nós, ó Pai. Abençoe, pois, a tua igreja, Senhor, e que esta palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, não volte para ti vazia, mas prospere para aquilo que o Senhor enviou e frutifique nos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza. Toda honra, glória e louvor seja dada ao Cristo vivo, que está aqui, que está aí na sua casa. Ele está entre nós, Ele está entre nós. Que coisa extraordinária, Ele está aqui. E nesta noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração e que nós precisamos realmente entender. Hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa, vamos falar a respeito da primeira Páscoa e vamos falar da Páscoa que foi consumada em Jesus Cristo, e vamos estar fazendo este paralelo o tempo todo, porque tudo isso que aconteceu na palavra de Deus e cada momento que o Senhor estabeleceu e Ele registrou a sua palavra, é porque ela tem um significado muito importante para nós. E eu quero falar sobre isso nesta noite com o tema: a esperança vence o medo. Sabe, queridos, nós fomos aprisionados desde o Éden. Quando houve a queda, nós fomos aprisionados e entramos aprisionados no medo. E o medo tomou conta então da humanidade, e Satanás, se aproveitando disso, tem cercado toda a humanidade, e o tempo todo vai agindo em volta da humanidade, escravizando a humanidade com medo, com temores, amedrontando. E ele vai montando e trazendo conflitos e desavenças, porque ele se aproveitou deste medo que entrou na humanidade para trazer perturbação para as nossas vidas. E quantas lutas, quantas desavenças e quantos problemas que acontecem na mente, antes mesmo deles estarem sendo provados e alguma coisa de fato estar acontecendo. Então nós sabemos, queridos, que aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, que o apóstolo Paulo fala o tempo todo com muito clamor: rogo-vos, irmãos, eu imploro que vocês transformem a vossa mente, que vocês transformem, não pense como o mundo pensa. Vocês têm que renovar a mente de vocês. Eu rogo que vocês façam essa transformação, que vocês busquem a verdade de Deus para transformar a mente de vocês, para vocês não serem aprisionados ao medo e experimentarem o que é bom, o que é agradável da parte de Deus. Então, nós temos algo muito extraordinário para as nossas vidas, mas é uma luta que nós vamos enfrentar. E nós não podemos esquecer que quando o homem caiu no jardim do Éden, e quando Deus disse para o homem: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Isto aconteceu e nós morremos. Esta é a verdade, isto aconteceu, nós morremos no pecado, por isso nós precisamos de um Salvador. E louvado seja o nome do Senhor, que o Salvador já se apresentou
Louvado seja o nome do Senhor, porque o Salvador está aqui, é Jesus Cristo, e Ele veio para nos resgatar. Mas todas as pessoas precisam de um Salvador. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. E por causa deste pecado, o medo tomou conta de toda a humanidade. E nós queremos falar dessa esperança. A esperança que Jesus trouxe na Páscoa. A esperança que Jesus trouxe na sua ressurreição. Essa esperança maravilhosa é que vai trazer para nós esta condição de, embora estar nessa condição ainda humana na terra com tantas coisas, nós sabemos que quem está perto de Deus está longe do medo. Conforme diz 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, esta palavra que o Senhor nos dá aqui em 1 João 4,18, é simples assim: quem está perto de Deus está longe do medo. E se o medo está perto de você, porque você está longe de Deus, e o Senhor quer que nós nos aproximemos dEle, aproximemos-nos, devemos adorar, glorificar, estarmos próximos realmente da sua pessoa, porque ainda quando nós passamos alguma dificuldade, qualquer problema que vier contra as nossas vidas, nós sempre vamos ouvir um sussurro nos nossos ouvidos: não temas, o papai está aqui. Não se preocupe, o papai está aqui. Eu estou convosco, eu estou perto, perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem. Então isto é extraordinário, isso é maravilhoso para as nossas vidas, porque nós podemos sentir o medo, mas o medo não vai nos dominar. Por quê? Porque aonde o papai está, ele diz: fora medo. O medo não vai ficar, o medo não vai prevalecer. E eu estou falando deste tema, da esperança que vence o medo, porque realmente é algo extraordinário para o nosso coração. Sabemos que quem venceu o medo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele arrancou de nós o espírito de medo e colocou em nós o espírito de poder, de coragem e de equilíbrio. Como é importante essa bênção maravilhosa sobre as nossas vidas. E a Páscoa é exatamente isso, a consumação da nossa salvação plena. A Páscoa é a esperança que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. É a nossa esperança, é a nossa alegria. É a proclamação do Evangelho, de pregarmos a verdade de um Deus que venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E isso traz para nós coisas extraordinárias e maravilhosas. E eu quero juntamente com vocês nesta noite caminhar sobre a primeira Páscoa, para que a gente possa fazer um paralelo. A primeira Páscoa que ocorreu no Egito. E aquilo foi realmente algo extraordinário para um povo escravizado. Tanto tempo escravizado. E nós sabemos que a Páscoa é um significado extraordinário de uma mudança de um estado para outro. A Páscoa significa passagem. No Antigo Testamento é a passagem daqueles que estavam aprisionados, escravos, para a libertação. Na Páscoa de Jesus Cristo, na sua ressurreição, para nós agora e para todo o cristianismo, é a passagem da morte para a vida eterna. Que coisa extraordinária que significa a Páscoa para nós. Aquilo que foi conquistado no Antigo Testamento, no Egito, com aquela saída do povo, daquela escravidão, hoje é nós saindo dessa escravidão do mundo para uma vida eterna, algo extraordinário que Jesus consumou na cruz do Calvário, extraordinário para nós. Então, nós estamos vivendo num tempo muito privilegiado, porque este tempo é o tempo que nós temos as duas Páscoas colocadas para nós, mostrada para nós, como foi a saída do povo e como foi a nossa libertação há 2000 anos atrás. Então, quando nós olhamos para a história, nós temos realmente a consumação do que Jesus fez. E esta palavra, ela tem como propósito trazer para os nossos corações esta memória do que a Bíblia relata, de como que as coisas aconteceram lá no Antigo Testamento, para que a gente possa fazer um paralelo com a nossa vida, com aquilo que Jesus Cristo fez, e trazemos estas verdades para a nossa história, porque isso tem significados tremendos para a nossa vida, e nós precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Hoje, eu achei muito próprio pensar na Páscoa do Egito, porque eles foram salvos dentro da casa.
porque eles estavam dentro da casa, é que eles foram salvos. Porque na hora que a praga do Egito chegou da morte, eles estavam dentro da casa, protegidos pelo sangue do cordeiro que eles sacrificaram, e aquilo salvou eles. Fazendo um paralelo com as nossas vidas, nós estamos dentro das nossas casas, mas estamos protegidos pelo sangue de Jesus. O mesmo sangue que estava ali abençoando aquele povo no Egito, aquele mesmo sangue que livrou os primogênitos da morte, é o mesmo sangue hoje em Jesus Cristo, porque a simbologia do cordeiro era alguma coisa diferente do que o sangue, a vida de Jesus representou para nós. E hoje nós estamos em casa, e o Senhor quer que nós tenhamos entendimento de que nós temos o sangue nas nossas vidas, o sangue que nos liberta do medo, o sangue que nos liberta da culpa, o sangue que nos liberta do pecado, o sangue que nos cura, o sangue que nos purifica, o sangue que nos traz a vitória sobre Satanás. Que coisa extraordinária é a conquista deste sangue sobre as nossas vidas, e o Senhor quer selar as nossas vidas com este sangue. A Páscoa do Antigo Testamento é uma sombra daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. É uma sombra, aquelas coisas simbólicas que foram usadas para representar Jesus Cristo. É muito diferente, é muito simbólico, perto daquilo que Jesus fez. Mas eu fiz esse paralelo, só para deixar para o teu coração, o quanto Deus quer nos libertar. O quanto Deus quer libertar a sua vida. O quanto Deus quer libertar a sua casa. O quanto que Deus quer tirar você das cadeias que o diabo continua colocando sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Ele quer nos libertar, e Ele sempre demonstrou isso. Na primeira Páscoa, Ele revelou: eu vou libertar este povo, eu estou ouvindo o choro, eu estou ouvindo o clamor dele, eles estão clamando para mim, e eu agora vou salvar. E Ele manda assim um salvador e um representante, que é Moisés, para salvar o povo. Assim Ele fez conosco em Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que Ele sempre quis nos libertar. Este é o maior presente, é o maior desejo do coração de Deus: salvar e libertar o seu povo, libertar do medo, libertar da culpa, libertar dos pesos e das coisas que o pecado traz sobre as nossas vidas, da culpa, da dor, da tristeza e tudo que Satanás tenta nos aprisionar. Então, Deus nos colocou em casa para saber que nós somos salvos dentro da nossa casa por este sangue precioso que cobre as nossas vidas. E sabe que em Êxodo que começou isso? E a Bíblia deixa relatado em Êxodo 12, 1 e 2, deixa muito claro que a Páscoa foi instituída e parece que foi realmente um marco. Começou alguma coisa ali. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus estava dizendo: a partir daqui, tudo vai ser diferente com você, meu povo Israel. E Ele estabeleceu então, e Ele fala a respeito deste tempo de vida, este tempo novo que Deus estaria dando para o povo de Israel, para o seu povo escolhido. A partir deste evento, o povo seria marcado com a maior experiência, e se você for ler, a maior experiência que um povo pode ter passado pela terra é a experiência da saída do Egito, de como Deus salvou aquele povo. Que coisa extraordinária. Deus estava dizendo: eu vou mudar a condição de vocês a partir desse mês. Guarde esse mês, guarde esta data, porque a partir daqui eu vou estabelecer algo extraordinário, a minha aliança, o meu amor. Eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo. E o tempo todo Deus vem buscando, porque Ele falou: agora eu vou tirar vocês desse sofrimento, eu vou tirar vocês dessa humilhação, e vou tirar vocês de serem mais subjugados e escravos nessa terra, e eu vou levá-los a uma condição de liberdade. Vocês vão comigo, eu quero que vocês vão comigo e saiam dessa condição de escravo para me servir. Tudo a ver com o que Jesus fez por nós. Imagine um povo 430 anos aprisionado no Egito. Quando nós pensamos no Egito, nós sabemos que o Egito é uma representação e representa o mundo. E sabe o que o Egito representa? O mundo representa as prisões. O Egito representa aquele povo acomodado no lugar errado. Eles estavam tranquilos no lugar errado. Eles estavam ali porque eles passaram por uma fome, e uma fome terrível que veio sobre a terra. José, nós conhecemos a história de que foi aquele que Deus revelou como que armazenaria os alimentos para salvar a terra da fome. Todos iam morrer. E José leva a sua família para lá. Mas a família não era, e o plano de Deus não era para que eles ficassem no Egito.
mas lá no Egito eles se acomodaram. Por isso que eles ficaram aprisionados. Mas é interessante saber, queridos, que José sabia que ali não era o lugar dele. Quando ele estava para morrer, a Bíblia diz, que ele diz, quando vocês saírem dessa terra, porque eu sei que Deus vai vir aqui visitar e tirar vocês daqui, porque aqui não é o nosso lugar. Tire os meus ossos daqui e leve para o lugar aonde Deus prometeu que a gente deveria estar. E a Bíblia diz que foi assim, na saída do Egito, os ossos de José saíram, porque José sabia que ali não era o lugar deles. Mas o povo estava preso ali. Sabe, queridos, fazendo um paralelo para as nossas vidas, nós estamos vendo que o mundo é como se fosse o Egito. Como as pessoas estão aprisionadas a este mundo. Como as pessoas e nós vamos nos acomodando a este mundo. E somos escravizados pelo tempo, somos escravizados pelo sistema, somos escravizados pelas buscas, pela cobiça e tudo que é colocado em nós. Somos escravizados, pessoas são escravizadas pelo dinheiro, pela vontade. As pessoas querem fazer só as coisas que gostam. Eu vejo pessoas escravizadas por pensamentos. A gente conversa com elas, a gente fala, mas elas não mudam os seus pensamentos, porque elas são escravas daquele pensamento, como se aquilo fosse a maior verdade do mundo, e não abrem mão dos seus pensamentos, não abrem mão dos seus projetos, não abrem mão das suas vidas. E eu vejo tantas pessoas aprisionadas neste mundo. O Egito representa este lugar aonde a gente se acomoda. Eu vejo tantas pessoas lutando por ideologias, lutando por uma política, lutando por coisas que nós sabemos que não é para isso que nós viemos lutar. Nós viemos lutar para a salvação de Jesus Cristo na terra. Nós viemos aqui lutar contra Satanás, que quer impedir as vidas de serem salvas. Nós não estamos aqui para ganharmos cargos. Nós não estamos aqui para sermos pessoas proeminentes. Nós somos pessoas para ganhar vidas para Jesus. E nós não podemos nos aprisionar a este mundo, vivendo como o mundo quer que a gente viva, totalmente apartado, totalmente desligado, como se a gente só fosse viver aqui para conquistar as coisas, como se aqui fosse o nosso lugar. Sabe, queridos, o Senhor começou a falar no meu coração. Muitas pessoas estão vivendo como se estivessem no Egito. E hoje eu quero libertar os meus filhos desse Egito. Eu quero libertar meus filhos do mundo, dos pensamentos do mundo, das coisas que o mundo traz, aquilo que o mundo aprisiona as pessoas, porque o Senhor não nos quer acomodados neste mundo. Por isso que Ele nos colocou em casa para sairmos, e nós vamos ver isso no andamento da palavra. E é o que Deus fez com o povo. Deus incomodou aquele povo. Ele ouviu a oração, ouviu o clamor, eles estavam sofrendo, mas Deus incomodou e tirou eles para que eles pudessem voltar para o rumo, para que eles voltassem para a promessa. Deus chamou o povo de Deus para serem peregrinos na terra, para que eles andassem anunciando a Deus, anunciando o Evangelho de Jesus. Eles tinham que estar andando de terra em terra e com o objetivo de chegar na Canaã. O nosso objetivo é a Canaã celestial. O nosso alvo é a Canaã celestial. E aqui na terra nós temos que andar proclamando e anunciando o Evangelho. O Senhor quer tirar a gente desse comodismo. Por isso Ele nos colocou em casa, para sacudir as nossas vidas, para sacudir as nossas mentes, para voltarmos realmente para o nosso propósito. Deus quer que você esteja em pé no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Ele quer que você esteja totalmente ligado, porque você foi salvo para salvar, livre para libertar. E Ele quer que você volte para o prumo, para ganhar as vidas para Ele. Este é o objetivo de Deus. E hoje eu quero levantar vocês e quero levá-los para celebrarem a Páscoa da nossa libertação do mundo. A libertação dos prazeres e das coisas que têm roubado o nosso tempo, a nossa energia, aquilo que tem realmente consumido os nossos corações. E Ele diz: você vai precisar trabalhar para ganhar o seu pão? Vai. Mais importante é trabalhar para mim, porque a tua obra e aquilo que você faz para mim não é vão. O teu trabalho não é vão no Senhor. As coisas que nós arrebanhamos são as vidas. As coisas que nós ajuntamos são vidas salvas para Jesus Cristo. E Ele quer isso, que nós estejamos celebrando uma Páscoa diferente. Uma Páscoa onde a gente vai se desvinculando das coisas deste mundo. E este mundo não nos prende. Nós usamos as coisas, mas o mundo não nos usa. Nós usufruímos das coisas, mas o mundo não vai engolir a gente, não vai usufruir a gente e não vai tirar a gente do prumo. Então, é isso que o Senhor quer trazer para a nossa vida. E aí sim, assim Ele fez lá no passado, de uma forma extraordinária, levantando Moisés, como eu disse para vocês. E Deus resolveu se revelar a Faraó através daquelas pragas, sabe? É muito interessante você ver como Deus,
ele queria revelar o seu poder para aquela nação. E eu fui estudar sobre o Egito, e vocês não têm ideia de quantos deuses existiam lá. Mas muitos deuses. Tinha um deus para o rio Nilo, interessante, para proteger as crias, para a vegetação, o deus da sabedoria, o deus do sol, o deus da criação, tinha até o deus da ressurreição. Veja bem, eles estavam totalmente cegos. Totalmente cegos, porque as 10 pragas que vieram sobre o Egito, nenhum deus daquela época, nenhum deus pôde salvar aquele povo, como nenhum Deus pode salvar, só o Deus verdadeiro. Nenhum Deus pôde livrá-los. E Deus mostrou a sua glória, revelando a impotência dos deuses que eles serviam. O Nilo virou sangue, veio rã, veio piolho, veio mosca, veio tudo isso contra o Egito. Mas o povo de Deus não foi atingido. O povo de Deus em Gósen não foi atingido. Você pode imaginar isso? Que Deus extraordinário. O povo de Deus estava ali guardado. E quando vem então a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, nós observamos a maneira como Deus agiu, como Deus estabeleceu que aquilo deveria acontecer. E nesse sentido que a gente traz muita explicação para as nossas vidas, para revelar para o nosso coração o que Deus espera desse tempo de libertação, da libertação do mundo, da nossa Páscoa, da verdadeira ressurreição de Cristo, vivermos para Cristo e andarmos como Cristo quer. Enquanto essas coisas estavam acontecendo, Faraó estava com o seu coração endurecido, porque Deus endureceu o seu coração para revelar o seu poder. E Moisés foi lá porque Deus falou, fala para ele libertar o meu povo, que eu quero que o meu povo vá no deserto me adorar. Deus estava libertando o povo para adoração. E Ele nos liberta para que nós tenhamos um coração adorador. Da mesma forma, a libertação sempre traz essa adoração. A Bíblia relata que aquela mulher que tinha 7 demônios, a Maria, dos 7 demônios, quando ela foi liberta, ela imediatamente vai adorar a Jesus, e ela unge os pés de Jesus, e ela chora aos pés de Jesus, e ela derrama o perfume mais caro para lavar os pés de Jesus. E os fariseus ficam ali abismados de verem como é que aquela mulher estava fazendo aquilo. E aí o Senhor disse, a quem muito perdoou, muito amou. E é isso que nós precisamos compreender, o amor que nós devemos retribuir a esse Deus que tanto nos amou, entregando a sua vida por nós. É isso que o Senhor espera, essa disposição. E é interessante que enquanto as coisas estavam acontecendo, Deus manda uma instrução para o povo de Deus. E a instrução é para que eles se guardassem da última praga, que era da morte. Essa instrução, ela tem muito a ver com a nossa Páscoa. Mas é interessante que no versículo 5 e 7 do capítulo 12 de Êxodo, ele disse assim, olha, vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, e vocês vão tomar, pode ser também um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, vocês vão fazer isso, vão imolar no crepúsculo da tarde, e tomarão o sangue, e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta. Então, eles iam colocar em cima e do lado, simbolizando também o sinal da cruz. Eles tinham que matar um cordeiro e colocar o sinal na porta de proteção, porque o anjo da morte iria passar, e aonde ele visse o sangue de um cordeiro que foi sacrificado, naquela casa ele não entraria, e aquela casa seria livre da morte. E é interessante que cada família tinha que sacrificar o seu cordeiro. Hoje o Cordeiro Santo foi sacrificado por todas as famílias da terra. Jesus Cristo. Ele foi sacrificado, não há mais necessidade desse sacrifício. E este sangue está sobre as nossas vidas, que coisa extraordinária. Já foi feito o sacrifício maior. E este sangue está sobre os umbrais das nossas vidas. E nós precisamos colocar nos umbrais das nossas casas, simbolicamente, com óleo, ungindo as nossas casas. E dizendo, esta casa foi comprada por um sangue. A minha família foi comprada por um alto preço. E o preço foi do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E eu quero resgatar a minha família, e eu quero resgatar a minha vida, e eu quero colocar a minha vida no prumo, eu quero colocar a minha vida diante do propósito de Deus, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui. E isso que o Senhor espera da sua igreja, nesses dias, especialmente nessa Páscoa, que nós estamos oferecendo ao Senhor.
Sabe, queridos, aquela noite, ela foi uma noite de juízo. A gente imagina a dor. Não teve uma casa que não teve uma morte. Porque todos os primogênitos, até dos animais, morreram quando o anjo da morte passou. Mas juntamente com o juízo, a graça de Deus estava ali. Então você saiba disso, que o juízo de Deus sempre é acompanhado da sua graça. O juízo de Deus sempre é acompanhado da sua graça. Vamos dizer juntos? O juízo de Deus sempre é acompanhado da sua graça. Nesses dias, o juízo de Deus está tocando a terra, mas a sua graça, o seu sangue está sendo derramado sobre as nossas vidas, para nos dar a oportunidade de fazer acertos, de fazer consertos, de fazer uma reconstrução, de fazer edificações novas, começar de novo, não desistir. É isso que está acontecendo. Junto com o juízo vem a graça, vem este poder para recalcularmos a rota, como nós ouvimos esses dias, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. O juízo de Deus vem, mas a graça do Senhor sempre estará junto para nos dar a oportunidade de acertar. E esta é uma noite de acerto. Esta é uma noite de reconduzirmos nossos passos na direção daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Aquele que tem feito tudo por nós, que tem derramado o seu Espírito sobre as nossas vidas, que nos perdoou, que tirou de nós toda a culpa, que tirou de nós todo medo, toda acusação, derrotou Satanás e colocou debaixo dos pés da igreja. Satanás foi derrotado, despojado na cruz do Calvário. Que coisa extraordinária! E é isso que o Senhor quer nesta noite, que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dEle, porque é tempo de restauração, é juízo e graça. Aproveite a graça de Jesus sobre a sua vida. Aproveite esse poder de Deus, para que quando nós sairmos das nossas casas, para que quando nós voltarmos para o nosso convívio, a gente saia com força e com pressa, porque o tempo está se esgotando. Jesus está voltando, não há mais tempo a perder, e o Senhor está nos preparando para voltarmos realmente para a nossa condição. E é interessante que naquela noite, conforme o versículo 8 de Êxodo, voltando lá para a mesa que eles fizeram, comeram a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Era assim que era para ser comido. Por quê? Eles deveriam comer esta carne assada, porque eles estariam se alimentando da carne, que é uma simbologia que Jesus disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Então eles comeram da carne. O sangue eles passaram nos umbrais para proteger. Mas tinha ali também os pães asmos, pães sem fermento. Porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E Ele veio puro. E o fermento não é aquele que muda a massa, mas Jesus não mudou a sua consistência. A glória de Deus, o Filho de Deus se manifestou sem nenhuma influência, porque Ele chamou o fermento como as coisas que os fariseus faziam para distorcer a sua mensagem. Mas o pão do sacrifício é um pão sem fermento. É o pão vivo que desceu do céu. É Jesus Cristo, esse pão maravilhoso. É deste pão que eles deviam se alimentar, sem fermento, sem nada mudando e levedando aquela massa. Isso era um sinal: cordeiro, sangue, o pão que viria puro. É o pão vivo que desceu do céu. Coisa extraordinária. E as ervas amargas, representando que ele iria tirar do povo o opróbrio, a vergonha, a humilhação, a dor, a escravidão do pecado de Satanás. É coisa extraordinária o que representa estes alimentos para as nossas vidas espiritualmente. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. É o que Ele carregou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que eles deviam contar essa história de geração em geração, para que eles conhecessem o que Deus fez, para que eles soubessem o que Deus fez. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que além deles estarem com estes alimentos, que nós entendemos hoje, graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, e temos as duas histórias para nós. Eu achei muito interessante o que diz o versículo 11 a 13. Desta maneira o comereis. Vocês vão comer isso, mas é desta forma. Gente, meia-noite passou o anjo da morte. Eles iam se alimentar ali, neste horário. Sabe como? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão.
e vão comer depressa. Por que depressa? É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Não terá outros deuses diante de mim. Há um só Deus, há um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que coisa extraordinária, ele estava ali trazendo um juízo contra os deuses, contra aquela crença que eles tinham. E é extraordinário nós observarmos que naquele tempo, naquele dia, naquela noite, algo extraordinário estava acontecendo. Algo extraordinário estava acontecendo, quando o sangue ia passar. E aí nós sabemos que o Senhor estava trazendo para aquele povo algo muito especial, que é essa salvação, este sangue, essa coisa maravilhosa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que representa para as nossas vidas. E quando o anjo da morte passou e começou a andar, aonde ele viu o sangue, ele mudava e virava e não parava naquelas casas. Então, queridos, quando o Senhor mandou eles comerem a ceia, Ele mandou eles comerem a ceia, e me chamou muita atenção, vestidos. E é vestido exatamente com aquilo que o Senhor vem falar em Efésios, sobre cingir os nossos lombos com a verdade, calçar os pés com o evangelho da paz, embraçar o escudo da fé. Isso nos arremete às armaduras de Deus que são poderosas para nós vencermos o diabo. Então aquele povo que estava participando daquela ceia, deveria estar participando da ceia, mas preparados para aquilo que iria enfrentar. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Vocês vão ter a minha ceia, vocês vão ter o meu sangue, é o meu pão, é a minha carne, é a minha vida que é sobre a sua vida. Mas vocês têm que estar preparados, como depressa. Eu estou com pressa, eu já estou voltando. Corre, come, porque vocês têm muito trabalho a fazer. É isso que tem a ver com as nossas vidas. Fala da pressa do tempo que está se esgotando, para que a nossa missão na terra se encerre. E para que nós possamos vencer na terra, nós só vamos vencer através das armaduras de Deus, que é o próprio Deus nas nossas vidas. O que é o capacete da salvação? Senão a certeza de que a nossa mente, que nós temos a mente de Cristo, somos salvos por Jesus Cristo, e ninguém nos arrebata das suas mãos. O que é o escudo da fé que a gente carrega? Senão a nossa comunhão e relacionamento com Deus, que qualquer dardo inflamado é apagado por esse escudo da fé. O que é ser protegido, lombo cingido com a verdade, nosso cinturão da verdade? É Jesus Cristo, a verdade que nos liberta. Os pés com o evangelho da paz é o pé que esmagará Satanás e que não terá domínio sobre as nossas vidas. Então é isso que o Senhor está falando aos nossos corações. É tempo de celebração, é tempo de nos alimentarmos da Páscoa, é tempo de tomarmos posse desta bênção, mas temos que fazer isso com pressa e sempre preparados para enfrentarmos o diabo, porque depois de resistirmos tudo, possamos sair mais do que vencedores em todas as coisas. Depois de ter vencido tudo, permanecemos inabaláveis, como aprendemos, como o Monte de Sião. Somos inabaláveis. E isso deve realmente trazer para o nosso coração um espírito de gratidão. E é maravilhoso a gente observar que quando Moisés estava instruindo o povo, fala, você vai contar isso para as suas gerações e você vai contar o tempo todo. E quando eles começarem a ver e vierem a perguntar, o que é isso? O que é esse cordeiro? O que é esse pão asmo? O que é essas ervas amargas, esse cordeiro? O que isso representa? Aí Moisés disse lá no versículo 27, eu já estou encerrando. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. O ministério de louvor pode vir. Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. E quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. A revelação da Páscoa deve gerar em nós um espírito de adoração. Isso que Deus quer nessa noite. A Páscoa é uma memória da graça de Deus.
Uma memória que fala a respeito do passado, do que aconteceu com o povo de Deus sendo livre do Egito e nós sendo livres da morte e do diabo. E temos essa esperança realmente de que Jesus voltará e que o medo já está fora das nossas vidas, porque o amor lança fora todo medo. Hoje é tempo de colocar a tua casa em ordem. Hoje é tempo de pôr o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua vida. E nós, nesta noite, estarmos realmente nos salvando deste mundo, saindo do Egito deste mundo, saindo das coisas deste mundo, tirando o mundo de dentro de nós. E não estarmos aqui tão atormentados com as coisas dessa terra, mas extremamente envolvidos com as coisas do céu. Hoje é tempo de libertar o povo de Deus dessa escravidão. É isso que Ele quer fazer na sua vida. O nosso destino é o céu. E que você comece a orar agora aí na sua casa, se ajoelhe. Peça perdão e diga: Senhor, eu quero me libertar do mundo. No sentido daquilo que o mundo me rouba. E rouba de mim o que eu tenho que fazer para Ti. Eu quero me entregar a Ti. Porque o Senhor se entregou por mim. Se não houvesse o sangue, se não houvesse a entrega, nós não teríamos o perdão que podemos receber hoje. Feche os teus olhos. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, entregue a sua vida para Ele. Ele quer a tua vida realmente como um sacrifício perfeito. O Senhor quer nesta noite que nós estejamos nos entregando de uma forma maravilhosa. Unge a sua casa, unge a sua família, unge a sua esposa, seus filhos. Fala: Senhor, eu quero viver a tua vida, eu quero viver a tua verdade. É isso que me interessa. E nós te agradecemos. Comece a adorar ao Senhor. Eu te adoro, Senhor, porque essa maravilha aconteceu com Abraão, quando ele entregou Isaac. E a entrega de Isaac representou que agora o Senhor entregaria Jesus Cristo para Abraão e para toda a humanidade. Que coisa linda a fidelidade de Abraão se cumprir em Jesus Cristo. E hoje esta bênção alcançar todos os nossos corações. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, com poder, graça, unção. Que este poder maravilhoso da vida de Cristo seja uma realidade na sua história. Que nada venha faltar na sua casa, na sua história, em nome de Jesus. E que o Espírito que vivifica os nossos corpos mortais e vivificou a Jesus esteja vivificando a sua vida, trazendo vida para a sua história, trazendo realmente coisas novas para a sua história. Jesus te ama muito. Jesus quer o melhor para a sua vida. Jesus quer a tua salvação. Jesus quer a tua libertação e quer que você caminhe nesta terra como livre. Somos livres porque alguém pagou o preço da nossa liberdade. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Monte Moriá, Pai e filhos lá estão. Um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, filho escapou. O Cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o Filho está. Sacrifício de justiça Ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, trazia dor ao coração de Deus.
naquele dia a Bíblia conta. E o Filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moriá Deus revelou o que faria o pecador, e no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Que tempo maravilhoso Jesus nos proporcionou, o Espírito Santo nos proporcionou juntos em família. E nós que agora vamos enfrentar uma nova semana, saiamos daqui, saiamos da onde estamos, com um destino certo, com um propósito estabelecido, com o cajado na mão, com sandálias nos pés, tendo nos alimentado dessa palavra poderosa, saiamos para cumprir a missão do Pai que também nos foi outorgada. Nós estamos numa continuidade da missão que um dia foi dada a Abraão. Passou por Moisés, veio a Cristo, chegou até nós, e agora nós temos o cajado na mão. E agora nós temos a responsabilidade na mão de abençoar as famílias da terra. E nós os abençoamos, revelando Cristo, o ressurreto, o vivo, o que tem a verdadeira expressão de vida em si. Que você tenha uma semana de muita alegria, de muita bênção, em meio a toda essa turbulência que estamos vivendo. Você está guardado, você está protegido pelo sangue do Cordeiro. A bênção da vida repousa sobre você. Não deixe de estar conosco durante a semana nas várias oportunidades que nós temos de trazer a alimentação da palavra de Deus e a revelação da vontade do Pai para a tua vida. Nós nos encontramos todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta, numa live onde nós oramos todos juntos, oramos de forma global, mas ali nós temos uma reflexão muito importante para a tua vida, para o teu coração. Às terças-feiras nós temos à noite, às 20 horas, um estudo bíblico da palavra consistente, muito importante, trazido pelo André. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, a Igreja de Cristo. Nós temos depois, na quinta-feira, a nossa célula. É importantíssimo que você divulgue, participe, onde nós nos assentamos novamente ao redor desta palavra, para a gente revê-la, para a gente trazê-la à memória e fazer com que tudo aquilo que nos foi dado como alimento possa ser digerido, pensado e vivenciado por nós. E aí na sexta-feira à noite nós temos os nossos jovens com uma live extraordinária. Tem sido um tempo muito bom, que eu convido os pais para participar também, para estar junto com seus filhos nessa conexão. E aí começamos novamente no primeiro dia da semana, entregando as nossas primícias do tempo ao Senhor. E aí seguimos. Até quando, não sei, nesta comunicação, mas sempre juntos.
e sempre guardados pelo Espírito de Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz poderosa que Ele traz em si como princípio da paz, repouse sobre você. Que o amor de Deus, insondável e incomensurável amor do Pai, seja sobre você, guardando, protegendo, suprindo cada uma das suas necessidades em glória e trazendo a orientação que você precisa nesses dias para estar firme, inabalável em toda a situação de enfrentamento pelo qual estamos passando. E que a pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus seja com você e em você, o grande Consolador, o grande ajudador das nossas vidas, o poderoso dos poderosos, te leve a toda vitória, te leve a todo triunfo, e que assim seja hoje e todo sempre. Tomado deste Espírito, pareçamos com Jesus e cumpramos a missão que Ele nos deu por vocação. Amém, amém, amém. Uma boa semana para você. Grande abraço de coração. Beijo. Agora podemos crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, nos enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã,